Fala galera, estamos aqui na estreia do programa Toque de Letra, com um convidado ilustre, não poderíamos iniciar de outra forma, Francisco de Lourenço Serpa. Seja bem-vindo, é uma alegria enorme, Serpa, contar contigo nessa estreia desse programa que com certeza vai fazer a história dos programas aí de YouTube, daqui a um pouco televisão. A gente vai, provavelmente com essa sua participação, nós vamos ter uma ativação fantástica. Então agradecemos de antemão a presença nessa estreia do nosso canal. Apresentar um pouco Francisco de Lourenço Serpa, mais conhecido como Serpa, né? A gente conhece ele como Serpa. Serpa é membro do TJD da Paraíba, vice-presidente da Associação dos Cronistas Esportivos da Paraíba, é colunista do jornal União, um esportista. Ele é o idealizador de um grupo de desportistas, ex-atletas e amantes do futebol chamado Causos e Lendas do futebol, do nosso futebol, né? Do futebol paraibano. É autor de um livro, e aqui o que nos traz, né, são justamente esses causos e lendas que ele conta nesse livro dele, que tem o mesmo nome do grupo, né? Causos e Lendas do Nosso Futebol. E enfim, espero que a gente tenha uma boa conversa aqui. Com certeza todos os nossos ouvintes vão ficar maravilhados com as histórias e os causos do nosso futebol. Serpa, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais aí para que a gente possa continuar o nosso bate-papo. Rogério, o prazer é meu. O convite, quando parte de uma pessoa como você, que gosta, que trabalha diuturnamente o futebol, engrandece o próprio convidado. E estamos aqui às ordens da UNAF para falar do nosso rico futebol paraibano. Eu vi que no seu livro, num dos livros, né, que me parece que tu tem outros editados, ou ele está em produção, Está em produção, né? Vários, na realidade, eu tenho outro livro, que não falta. Mas não é na área do futebol, é na área de poesia, coisa antiga, certo? Na área do futebol, realmente eu só tenho esse, o Causos e Lendas do Nosso Futebol. Todos os grandes escritores, eles de alguma forma são poetas também, né? A gente tenta, né? A gente tenta. Eu vi que no seu livro, Causos e Lendas, que a gente tem aqui inclusive, né, para todos aqueles que queiram adquirir, depois nós vamos falar quais são as possibilidades e aonde que vocês vão conseguir esse belo livro. Eu percebi 44 contos, né, distribuído em pequenas histórias e causos, muitas delas verdadeiras, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho como que surgiu, né, a ideia de fazer esse livro, esses 44 contos. Eu sei que eu acho que depois que tu editou isso, tu tem mais uns 2.399 contos e causos do futebol paraibano para contar pra gente. Então teria mais uns 10 livros, mais umas 10 séries desse tema, né? É verdade, Rogério. Isso tudo começou mais ou menos em 1972, quando eu comecei a frequentar os nossos estádios, né? E acompanhar o Botafogo Futebol Clube, que é meu time de coração. Então, eu comecei a assistir treinos, jogos dos nossos times e comecei a ler. Naquela época, o único livro que relatava a história do nosso futebol era justamente a história do futebol paraibano, de Valfredo Marques. Eu tenho esse livro ainda em casa, que foi um ex-presidente da Federação Paraibana de Futebol. Então, eu comecei a ler o livro dele, comecei a acompanhar o futebol com mais frequência, escutando as resenhas da época da nossa querida Rádio Tabajara, que a gente não pode deixar, o nosso jornal União. E quando foi em 2012, mais ou menos, eu fui convidado para ser diretor social do Botafogo. 2012, inclusive em 2013 nós fomos campeões do Brasil da Série D, 2013, né? Pois bem, naquele período eu comecei a homenagear os ex-jogadores, os meus ídolos da época de garoto, dentro do estádio.
Então eu convidava o ex-jogador e a gente levava ao estádio e entregava a ele uma comenda e um certificado. E eu comecei a escrever todo final de semana justamente a história daquele jogador. Foi quando o Jornal União, através de Geraldo Varela, me convidou para uma coluna, que já está com mais de 4 anos, para eu escrever justamente os causos do futebol paraibano, as coisas pretéritas, as coisas do passado. E eu comecei a escrever. Quando eu condicionei umas 100 histórias, eu disse, rapaz, eu vou lançar um livro. Entendeu? Então a gente, para escolher uma dessas histórias, selecionou 44, como você citou, deixamos o restante para o segundo livro e publicamos. Graças a Deus o torcedor gostou, né? E sucessivamente as histórias foram continuando, a gente vem contando, às vezes na Rádio Tabajara, semanalmente no Jornal União, e a coisa foi fluindo. Tem uma coluna no Jornal União, né? Onde que o Varela todo ainda final de semana a gente publica causos e lendas do nosso futebol no Jornal União, falando, dando ênfase ao futebol do passado. O Geraldo Varela que fez uma apresentação do seu livro, é o apresentador do livro, né? Tive o prazer de tê-lo como apresentador. Carlos Pereira de Carvalho. Carlos Pereira, que é um poeta, né? Um escritor, poeta, né? E o professor Edônio também. O professor Edônio que fez a orelha do livro, a orelha né? do livro. Então essas pessoas me honraram, posso até dizer assim, né? Com a participação dele no meu livro. O Varela, o Carlos Pereira de Carvalho e o Edônio. São 3 pessoas que nós poderíamos trazer, acho que vamos convidar aqui para vir para o nosso programa. Porque o Edônio, ele, inclusive na orelha do livro, ele fala, né? O futebol é um jogo mágico, mas também é um jogo simples. Um jogo cuja finalidade é determinar a vitória da equipe, marcar mais gols e isso conseguir colocar mais vezes a bola lá na meta, gerando a vitória. Ele começa falando, né, o que é o futebol, que é um futebol, uma coisa simples e mágico, porém depois ele começa a mostrar a complexidade do jogo. Que eu sou técnico de futebol e a gente fala isso, né? Ele é um jogo simples, é um jogo simples porque só tem 2 objetivos o jogo de futebol, é marcar gol e não deixar que a equipe marque. Porém é extremamente complexo porque a gente não sabe o que o adversário vai fazer, né? Então é imprevisível. Então essa imprevisibilidade do jogo. Enorme. Quebra-cabeça enorme. E tu demonstra muito bem isso e Edônio também, né? Então o Geraldo Varela também, ele faz uma bela apresentação, né? Apresenta, né, um pouco da sua linda história, né? Também em outros campos de atuação, né? De uma das muitas histórias, eu queria fazer uma proposta para ti aqui. Tem 2 que eu particularmente eu escolhi para essa nossa entrevista, mas claro, tu tem toda a liberdade do mundo para contar aquelas que também tu acharia importante a gente destacar nesse primeiro programa. Isso. Né? Eu gosto muito na página 95 que fala do nosso saudoso Ivan Bezerra, né? Na página 91, e que tu cita no segundo parágrafo. Mas para a sorte do nosso futebol, né, Ivan Bezerra de Albuquerque conseguiu um emprego arranjado pelo tio e transferiu para a capital paraibana. Queria que falasse um pouquinho, porque Ivan Bezerra ele nos deixou ano passado. Era uma memória, né? Aqueles papeizinhos dele que só ele entendia, e ele sabia a escalação dos times de várzea e dos times profissionais e via o jogo como ninguém, né? Queria que tu falasse um pouquinho desse nosso amigo saudoso que nos deixou, porque a história dele, o caso, né, a história que tu conta aqui é muito legal e bem apropriada talvez para a gente relembrar num primeiro programa. Ivan Bezerra, a gente fica até emocionado quando fala. Sem dúvida. Né, tive o prazer de conviver com ele nos últimos anos de vida dele. Ivan Bezerra nasceu na cidade de Itabaiana e era músico. Era músico. Segundo ele, chegou ainda a tocar junto com Sivuca. Sivuca também. Cita no livro. Isso. E Ivan Bezerra veio para João Pessoa ainda garoto e arrumaram um emprego para ele na rádio, no jornal, porque ele tinha uma facilidade enorme de gravar os nomes, as escalações. Então,
Ele começou como repórter de pista. Eu, inclusive, cheguei a ver uma foto de Ivan Bezerra dentro do gramado, entrevistando os jogadores, foto antiga. Mas ele sabia tanto de futebol que teve um jogo, salvo engano, do Alto Esporte contra um time do Recife, acho que foi o Náutico, isso final da década de 50, que o locutor oficial não pôde comparecer. E disse: Ivan, você vai ser meu substituto. Quem vai comentar o jogo é você. Disse: mas rapaz, ele com aquele jeito dele, né? Eu não estou preparado, tá? Ivan foi, comentou o jogo e nunca mais deixou de ser comentarista. Então, ele realmente gostava, ele entendia de futebol. E tem outras curiosidades com o Ivan. Ivan foi técnico de futebol. Foi técnico do Alto Esporte, né? Foi treinador do antigo time do União, do jornal União, e foi treinador do Santos de Tereré. Quando o Santos conquistou um campeonato muito importante, na segunda divisão com o Amador, na década de 60, o treinador era Ivan Bezerra. E o time profissional do União também foi treinado por Ivan Bezerra, que é até uma história um pouco engraçada. O time do União saiu daqui para jogar no Recife e lá sofreu uma sonora goleada. O treinador o presidente do time do União, era o finado Costeira, ele, na volta do Recife, quando o ônibus parou em Abreu e Lima, ele dispensou o técnico. Numa mesa de bar. Aquela época, né? Demitiu na mesa do bar. Infelizmente, o colega não pode mais ser o técnico do time. Bom, todo mundo ficou em silêncio, o técnico agradeceu o período que permaneceu à frente do União. E o Costeira disse bem assim: só tem 2 pessoas hoje na Paraíba com condições de dirigir o União. Um é fulano de tal, que o nome agora não me lembro, e o outro é Ivan Bezerra. Entendeu? Caramba. E Ivan tinha ido justamente. Estava junto, então. Estava junto. A Ivan disse: mas Costeira disse: está sacramentado. Segunda-feira já chegou como técnico. Entendeu? Então o Ivan começou a treinar o time do União, que era um time muito bom. Isso na década de 50, 60. Não, já era a década de 60. Ele já era funcionário do jornal União, Ivan Bezerra. E ele foi ser o treinador do time do União, que só tinha craques. O problema maior era que o pessoal gostava de tomar uma. Para segurar a onda para antes segurar do esse jogo, pessoal antes do jogo. Entendeu? Né? Aí, segundo os comentários, Ivan também gostava de tomar uma. Gostava de ir na entendeu? Na barca. Mas ele deixou um grande legado ao nosso futebol. Entendeu? Mais de 50 anos acompanhando, comentando, sempre sendo imparcial. É verdade. Sempre sendo imparcial. E ele olhava o jogo de forma imparcial. Ele fazia um raio-x, a leitura completa de um jogo. Era uma radiografia. E ele fez muito, eu acho que ele deixou um legado importante para muitos jovens, né, cronistas e tal, deixou uma referência boa. Ivan, no tempo nós queríamos talvez até fazer um programa especial para ele, porque é uma pessoa que realmente merece ser lembrado, né? Não pode ser esquecido. Tem um outro profissional que tu citou no seu livro, dos 44 contos, né? Nós tiramos 2, que é o Washington Luiz, né? O título do conto é Guerreiro Dentro e Fora do Campo. O Washington Luiz ele foi ex-jogador do Botafogo da Paraíba, capitão, né, durante muitos anos. E na parte de 153 tu fala muito bem da luta que ele, da referência que ele foi dentro do campo e depois fora do campo, com todas as batalhas aí para continuar vivendo entre a gente, né? Queria que tu comentasse um pouquinho e depois, obviamente, a gente vai ter liberdade para falar sobre outros tópicos que tu acha importante. O Washington Luiz, aquele zagueiro que sabia tomar uma bola sem fazer falta. E era muito clássico, né? Eu não vi clássico, ele jogando. Um capitão, guardando as proporções, um Beckenbauer para Paraíba, que a gente dizia até assim. Um jogador leal, um jogador clássico, e que jogou no Botafogo quase 10 anos seguidos, sempre sendo titular.
não ganhou muitos títulos, porque realmente o Botafogo não passou uma fase de excelência durante esse período. Isso na década de 80. 80, de né? 80, de 80. Ele veio de Patos, né? Ele surgiu. Patos é um grande celeiro de grandes jogadores na Paraíba. Então, ele surgiu no Nacional de Patos, depois veio para o Botafogo. E ele foi um jogador, na pesquisa feita interna dentro do clube, que mais vestiu a camisa do Botafogo. Eu não vou saber de cabeça aqui quantos jogos no livro consta, quantos jogos ele jogou, mas ele é o jogador que mais jogou com a camisa do Botafogo. E quando ele encerrou a carreira, ele teve um problema gravíssimo, né, que precisou fazer um transplante. Transplante de rim, né? De rins. Ele fez, salvo engano, na cidade do Recife. Graças a Deus, foi um transplante exitoso, né? E a gente tem hoje o prazer de conviver, de reencontrar aquela pessoa formidável, porque ele foi aquele jogador também que marcou por ser um craque dentro de campo e um craque na vida pessoal. Que é o que a gente busca, né? Como técnico, eu falo isso porque como técnico, a gente sempre fala isso, né? A formação integral do ser humano. Como atleta de alto rendimento que tem um papel importante social para mostrar valores e tudo, e que ele fora do campo também tenha uma postura exemplar, né? Exemplar. E realmente... é o caso dele. E outro diferencial, velho, você como técnico de futebol sabe, que é mais fácil um jogador do meio de campo, um jogador do ataque, ser mais reconhecido na rua, pela torcida, porque está marcando gols, está fazendo jogadas bonitas. Evidência na mídia. Evidência na mídia do que quem joga de zagueiro. Quando o cara se destaca como zagueiro é porque realmente tem os valores, tem um diferencial. Bom, Serpa, eu gostaria que tu falasse um pouco de um dos contos que te marcou mais, assim, se pode falar dessa forma, que tu gostaria de deixar relatado nesse primeiro programa, né, do Toque de Letra, aqui na UNAF TV. Tem um conto que eu gosto muito, que lembra um pouco da carreira de Ferreira, aquele ponta esquerda que saiu daqui do Botafogo e foi jogar no Santos ao lado de Pelé. Só isso, né? Para você ter uma ideia, Ferreira com 20 anos de idade já estava no Santos, na época que o Santos tinha ainda Pelé, Carlos Alberto Torres, tinha Edu, inclusive um dos técnicos colocou o Edu na ponta direita para o Ferreira entrar na ponta esquerda. Mas antes da venda do passe de Ferreira para o Santos de Pelé, ele passou 8 meses no Cruzeiro de Belo Horizonte, isso em 1970. O Cruzeiro tinha Tostão, Disseu Lopes, Piazza. E Ferreira sai daqui, ainda garoto, nessa época ele tinha entre 18 e 19 anos. O moleque jogava muito, ele realmente foi um craque, um diferencial no nosso futebol. E ele vai morar na Toca do Cruzeiro, na Toca da Raposa. Isso. Que hoje é a base do Cruzeiro que treina lá na Toca 1, né? Não é? Isso. Pois bem, quando ele chega naquela época, o Cruzeiro tinha o técnico, fisicultor, tinha nutricionista, médico, as coisas que aqui não tinha, né? O Botafogo tinha um técnico, tinha um médico e um massagista. Ferreira vai morar lá na concentração do Cruzeiro e apresentaram ele, Ferreira, aqui é a nutricionista do clube. E ela olhou para ele e disse: Ferreira, você não tem excesso de peso, mas você precisa perder alguma coisa. Aí ele daquele jeito humilde, conhece Ferreira, né? Aí ele disse: pois não, madame, estou às suas ordens. Pois bem. Ferreira foi para o campo, treinou, tal. Quando chegou para almoçar, 2 colheres de arroz branco, uma banda de tomate e um bife desse tamanho. Ferreira olhou para um lado, olhou para o outro, comeu em 2 minutos, chamou a mulher do restaurante, né? Do Cruzeiro. Repetição. Aí disse: olha, eu queria que você repetisse o prato. Aí a mulher disse: infelizmente, a nutricionista disse que o senhor só poderia comer isso e a gente aqui tem que cumprir ordem. Ferreira, tá bom, foi para o apartamento, dormiu. No outro dia, quando foi tomar café, um pedacinho de queijo desse tamanho, coalho,
3 dedos de leite, 2 dedos de café e uma banana. Não ia aguentar, não. Aí Ferreira comeu aquilo, pelo amor de Deus, eu vim pra cá jogar com tostão, com piada, mas eu vou passar fome. Ficou calado, né? Foi pro campo, treinou novamente. Chegou para jantar um pedaço de ricota, uma torrada. Aí O primeiro dia de... Aí Ferreira disse, essa coisa não vai dar certo, eu vou ficar fraco, né? Eu vou ficar fraco. Aí tentou argumentar, não Ferreira, você precisa ter essa nova alimentação, sua vida mudou, aqui tem odontólogo, enfim, você vai ter outra vida e... Quando deu mais ou menos o 5º dia, Ferreira disse, meu amigo, essa história não dá não. Pegou uma mala, botou as coisas dentro, pulou a janela da concentração e foi para o aeroporto para ir embora. Alguém viu, aí disse ao presidente do Cruzeiro. Ao presidente do Cruzeiro ligou para o aeroporto e disse, não deixe fulano de tal embarcar. Fecha o avião. Não deixe, segure que eu vou bater aí. Aí foi lá, disse, que história maravilhosa. Disse, doutor, eu lá no campo do Boissol, que era o campo que eu estava falando com vocês antes do programa, né? Chegava lá, o cozinheiro, que era Zéza, vinha com aquele caldeirão de feijão cheio de bucho, mocotó. A gente ainda passava o pão dentro. E cadê aquele garrafão de suco, entendeu? Aqui não tem nada disso, eu estou passando fome. Aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, filho, nem 8, nem 800. Né? Vamos encontrar o meu termo. Vou falar com a nutricionista. Vamos botar um pouquinho mais de arroz no seu prato. Vamos botar mais um pouquinho de arroz, mais um bife assado e você continua aqui. E Ferreira passou 8 meses no Cruzeiro, retornou para a Paraíba. O Botafogo foi disputar o torneio de integração em Goiás. Por pouco não foi campeão. Ganhou do Náutico, empatou com a Ponte Preta, um timão que o Botafogo tinha. E quando ele retornou desse torneio de integração, o Santos veio atrás. O Santos tinha um representante para o Nordeste que acompanhou esse torneio, viu Ferreira jogando e mandou buscar. E ele até disse assim, eu vou para o Santos, agora eu vou se for para definitivo. Se for para ser teste, treinamento, eu não quero mais ir. Aí o cara disse, Ferreira, é o Santos de Pelé. Pelé é o rei, aqueles que estão ao lado são príncipes. Disse, então, pô, se eu vou ser príncipe, eu vou pro Santos. Príncipe já tá bom do lado do Pelé. Que é o nosso amigo, que vai estar presente na nossa segunda festa do Causos e Lendas, que esteve presente, nos orgulhou com a presença dele no primeiro encontro. É um cidadão de bem que hoje reside aqui na nossa capital. Queria que tu aproveitasse e falasse um pouco dessa festa, né? Porque é uma das suas muitas contribuições para o nosso futebol. Tu é comandante de um grupo no WhatsApp chamado Causos e Lendas, que é o mesmo nome do seu livro. O ano passado nós tivemos a primeira edição, né, da festa, que foi um sucesso, e esse ano já promete, né, superar as expectativas. Queria que tu falasse um pouquinho dessa festa. Inclusive o pessoal da UNAF TV estará presente fazendo aí a cobertura, né, do evento. Esse encontro que já é anual, né, já é um encontro que faz parte, vamos dizer assim, do calendário da nossa querida João Pessoa. É um encontro que congrega ex-jogadores, técnicos, torcedores, cronistas, em um evento, em uma churrascaria da nossa cidade, fazendo uma grande confraternização. Então, esse ano será no dia 24 de maio, às 19 horas, na churrascaria Baixos Tambaú, onde estaremos recebendo jogadores que moram fora, jogadores que hoje já são treinadores, entendeu? Enfim, é a nata do nosso futebol, é um encontro gostoso, treinadores, e você esteve no ano passado, você viu, é uma coisa fantástica, né? Vem gente de Patos, de Campina Grande. É um encontro mesmo, de amigos e de esportistas, né, em torno do futebol. E a gente tem a oportunidade de estar ali lado a lado com aquelas pessoas, né, que a gente estava na arquibancada e elas dentro de campo nos dando a alegria. Então, é muito gratificante. A Universidade Aberta do Futebol estará presente, nós teremos a honra, né, de participar com um troféu, né, de homenagem a alguns homenageados. Nós já temos alguns nomes ou ainda tá tendo uma comissão aí para... Porque são muitas pessoas que mereceriam um troféu de homenagem, né? Mas
o evento visa mesmo dar um destaque especial a algumas dessas pessoas. Já tem alguma coisa que tu pode adiantar ou tu ainda quer deixar em aberto? Aqueles que estiveram dentro de campo, como jogador, como árbitro, vão ganhar uma medalha, como ganharam no ano passado. No ano passado foi a medalha Ivan Bezerra, e este ano será a medalha, vou dizer aqui em primeira mão no programa, porque amanhã sairá a minha coluna do Jornal União, será a medalha Sérgio Taurino. Uma justa homenagem também a um outro amigo que faleceu recentemente. Entendeu? Agora, o diferencial desse segundo encontro é justamente o troféu que a UNAF vai ofertar, entendeu? Para 3 pessoas. A gente tem os nomes ainda, mas eu prefiro não divulgar. Vamos guardar. Tá certo? São pessoas que têm como é que se diz? Tem um legado, uma contribuição enorme para o nosso clube por mais de 30 anos. Tá certo? Isso da imprensa, como treinador, enfim, viveram, contribuíram e ainda estão vivos, né? Prestigiando o nosso futebol. E todos vocês vão poder assistir, né, essas homenagens através da UNAF TV. Estaremos lá fazendo a cobertura. Serpa, Francisco de Lourenço Serpa, nós agradecemos enormemente esse primeiro programa. A gratidão a gente não tem como mensurar, porque é uma coisa que é intangível, né? A gratidão pela sua contribuição mesmo com o futebol. Eu, como técnico, como professor universitário, fico muito orgulhoso em ser seu amigo em primeiro lugar, em lhe conhecer e ver a sua alegria, a sua disponibilidade em oferecer algo espontaneamente para o futebol, para a melhoria do futebol paraibano. Nós precisamos de mais pessoas como tu aqui no nosso estado e esperamos que tu realmente tenha sucesso, êxito e pode contar conosco. Tanto a UNAF TV como a Universidade Aberta do Futebol. Eu acredito que várias coisas boas vão vir, nós vamos estar divulgando aqui e pode contar conosco. Agradeço enormemente essa sua participação no primeiro programa de lançamento da UNAF TV. Na realidade, quem tem que agradecer sou eu, né? Estou até lisonjeado, entendeu? Com o convite de vocês. Espero que essa parceria vá aumentando cada dia mais, porque a gente sabe que você veio para somar, você veio para contribuir, você respira futebol 24 horas. Então, eu quem agradeço, entendeu? E estou às ordens. Muito obrigado. Aproveitamos aqui para agradecer o cenário, belo cenário da BB, vários desses troféus, né? Segundo a lenda, Causa e Lenda diz que foi tu que ganhou, né? Como atleta. 99% desse troféu eu ganhei. Agradecemos a Associação Atlética Banco do Brasil e a todos vocês pela participação. Não esqueçam aí de curtir o canal, de compartilhar nossos vídeos, divulgar para os seus amigos e o UNAF TV, estamos juntos, nos acompanhem. Muito obrigado, Sérgio. Valeu, garoto.